remover informações duplicadas de uma lista no Excel. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em análise de dados, e o meu objetivo é te ensinar como se destacar profissionalmente através das principais ferramentas de análise do mercado. Então, na aula de hoje, a gente vai entender como é que a gente faz para remover informações duplicadas de um arquivo no Excel. E para isso, eu vou te ensinar duas formas diferentes de fazer essa mesma limpeza nos dados e vou te explicar quando cada uma delas será mais interessante que a outra. Então, para a gente entender como é que funciona esse processo de remoção de informações duplicadas, vamos trabalhar aqui com essa base de vendas. E nessa base de vendas, a gente tem algumas informações sobre a categoria do produto que foi vendido, o produto, a região, segmento, data de envio e aí sucessivamente. Então, temos lançamentos aqui referentes a uma venda, a um processo de venda. Agora, tá vendo que nós estamos trabalhando aqui, com uma base de categorias que tem diversos lançamentos diferentes que se repetem ao longo das linhas? Então, nós temos categoria de higiene, móveis, materiais de escritório. Então, cada lançamento, cada produto que foi vendido, ele traz aqui qual foi a categoria dessa venda. Aqui, se a gente for passando aqui ao redor das linhas e analisando cada um dos lançamentos, a gente consegue identificar que existem diferentes informações. No entanto, e se a gente quisesse extrair essas informações e deixar os valores exclusivos em uma outra listagem, certo? Ou seja, pegar apenas os valores exclusivos e remover as duplicadas para poder trabalhar melhor com isso. Se você estiver falando de duas informações, é fácil você vir aqui na linha de filtro, apertar Ctrl Shift L, clicar na setinha e escrever cada uma delas na mão. Mas concorda comigo que se fosse para fazer isso para 30, 40, 50, 200 lançamentos diferentes, começa a ficar bem moroso e bem ruim de fazer isso? Então, a primeira forma de remover informações duplicadas que nós temos aqui dentro, que é a mais conhecida e a principal, é através dessa própria ferramenta chamada Remover Duplicatas. Para isso, a gente vai criar aqui uma tabela de apoio. Então, vamos selecionar aqui a primeira célula da coluna de categoria, Ctrl Shift para baixo, então selecionou até a última linha aqui lançada. Vamos dar um Ctrl C, perfeito? E vamos agora trazer aqui para uma coluna ao lado. Então, aqui na coluna K. Vamos dar um Ctrl V e vamos dar um duplo clique para ajustar a largura da coluna. Prontinho, temos aqui toda a nossa tabela, a nossa coluna de categoria aqui separada. Agora, se a gente quiser remover as informações duplicadas aqui dentro, a gente vai seguir o seguinte caminho. Nós vamos vir aqui até a guia de dados e procurar essa opção aqui, que é a opção de remover duplicadas. Dependendo da versão que você estiver utilizando do Excel, ele estará apenas com o íconezinho, assim como o meu, ou se for uma versão anterior, também estará escrito remover duplicadas aqui dentro, perfeito? Então, você vai clicar nesse ícone azul com o xizinho em vermelho e ele abriu essa telinha aqui de apoio. O que é essa telinha? Aqui dentro, ele tem a possibilidade de você selecionar qual é a coluna que você quer remover as informações duplicadas. Nesse caso, é a coluna E mesmo, que é a coluna de categoria. Não precisaremos fazer nenhum ajuste, vamos apenas dar um OK. Quando a gente faz isso, ele já retorna aqui na mesma hora com essa informação, esse aviso de que deu certo. E ele já mostra quantos valores foram duplicados e quantos restaram. Então, 9.988 valores duplicados foram encontrados e já tirou aqui da relação. E apenas 6 valores exclusivos restaram, ou seja, essas categorias elas repetiam durante os lançamentos das vendas. Então, higiene aparecia várias vezes, móveis várias vezes, materiais de escritório e aí sucessivamente. Então, agora nós temos aqui essas informações exclusivas separadas. Se você quiser trabalhar com validação de dados, que é a lista suspensa, ou com qualquer outra coisa, se precisar gerar uma listagem disso apartado, agora você já tem insumos para isso, perfeito? Agora, qual é a segunda forma que a gente tem de realizar esse mesmo processo? Eu, Jennifer, prefiro muito mais essa segunda forma, mas antes de te explicar o porquê eu prefiro, eu vou te mostrar como é que ela funciona.
Então, nós vamos utilizar aqui, ó, a segunda aba, que é a aba escrito único. Lembrando que este material de apoio está disponível no link aqui na descrição desse vídeo. Então, corre lá, faça o download, testa junto comigo para você não esquecer, hein? Então, vamos vir aqui agora para essa segunda aba, que é a aba da função único. Qual que é essa função? Essa função é uma função super recente da Microsoft, mas ela infelizmente está disponível apenas para as versões do Excel 2021 e 365. No entanto, ela é uma função muito interessante que nos possibilita e facilita muito a análise e utilização e remoção de duplicadas quando a gente fala desse processo que acabamos de realizar. Então, olha só, como que ela funciona? Para isso, a gente já tem aqui, já coloquei um cabeçalho de apoio e aqui na célula K10, embaixo aqui da categoria, a gente vai utilizar a função único para puxar apenas os valores únicos aqui da coluna A de categoria. Então, como que ela funciona? Vamos colocar igual único ou unique em inglês, tá? Então, o apoio dela em inglês é esse aqui, a estrutura é exatamente a mesma. Função único, nós vamos selecionar qual é a coluna que nós queremos trazer apenas os valores únicos. Então, vamos selecionar, ó, célula A2 de higiene, Ctrl Shift para baixo. Ctrl Shift para baixo trouxe a seleção até a última célula aqui dessa relação e vamos dar um Enter. Prontinho! Olha só, ele já trouxe aqui todos os valores exclusivos, removendo todas as duplicadas em pouquíssimos segundos, de uma forma muito mais interessante. E por que esse formato é o meu preferido? Justamente por conta da facilidade, você não precisa mais copiar, colar, basta uma função que ele já faz esse retorno, e também por conta da atualização. Porque se eu vier aqui, ó, e alterar, atualizar a base, e agora tem uma categoria chamada XPTO, por exemplo, olha só, dei um Enter, ele já apareceu a XPTO aqui dentro, tá vendo? Ó, essa é a categoria. Então, ela é uma função que se atualiza, diferente do formato que a gente viu aqui nessa outra aba. Se eu vier aqui, ó, e escrever XPTO e der um Enter, não vai acontecer absolutamente nada. Pelo contrário, eu vou precisar refazer todo o processo. Então, eu precisaria vir aqui, Ctrl Shift para baixo, ó, copiar todo mundo, Ctrl V aqui, fórmula é guia de dados, remover duplicadas e OK novamente. OK? E só agora, olha só agora ele trouxe a categoria XPTO, enquanto que na função único, só de colocar, ele já aparece. Então, ó, XPTO2 agora, só pra gente ver, ó, CPTO. Aparece aqui. Então, tudo que você for atualizando, ele mantém essa dinamicidade muito mais interessante, muito mais rápida a atualização, perfeito? E, infelizmente, como eu comentei, ela é uma função que está disponível apenas para as versões do Excel 2021 e 365. Então, se você não tem uma dessas versões, utilize a ferramenta de remover duplicadas, que irá funcionar perfeitamente para você. Então, espero que tenha ficado claro como funciona o processo de remoção de informações duplicadas dentro do Excel. Não esquece de fazer o download do arquivo que está disponível na descrição aqui deste vídeo. Se você ficou com uma dúvida, comenta aqui que a gente vai te responder. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever para não perder os próximos conteúdos, hein? Te vejo na próxima aula.